Ueba! Fala aí, galera do Toque Passa. Estou aqui de volta para falar de Libertadores da América. Tivemos ontem vários jogos, né? Vários brasileiros também entraram em campo, entre eles o Cruzeiro, o Grêmio, que confirmaram suas classificações, o Palmeiras pegou o São Lourenço e confirmou a melhor campanha da Libertadores, ganhando de 1-0 com um gol do Gustavo Scarpa ali no começo, mas infelizmente ele saiu machucado. É provável que ele não pegue o Atlético Mineiro no meio da semana, mas a gente teve o jogo mais decisivo, digamos assim, entre Flamengo e Peñarol lá no Uruguai. O Flamengo que passa por um momento meio complicado de contestação do Abel e de alguns jogadores do elenco e foi para lá para decidir a vaga. Conseguiria se classificar com um empate, independente de qualquer outro resultado, mas com uma vitória iria confirmar a classificação em primeiro do grupo. E acabou se classificando com um empate em que teve uma atuação, digamos assim, irregular, eu diria. O Abel, que vem sendo muito contestado, na minha opinião, fez a escalação correta, né? Ele foi com um time que deveria ir. Acho que vale a contestação entre jogadores como o Pará, o William Arão, ou qualquer outro que tenha uma preferência própria, né? Cada pessoa vai ter sua preferência de escalação, mas acho que no fundo o Abel acabou fazendo uma escalação razoável. Acho que o primeiro tempo do Flamengo mostrou muito bem isso, o time jogou muito bem. Acho que o time se aproveitou também da fragilidade do time do Peñarol, que de fato é um time tecnicamente muito fraco, e criou muitas chances com uma boa atuação do Arrascaeta, que apesar de não ser um cara muito dinâmico, ele não participa muito do jogo, ele não tá lá chutando, arrancando e tudo mais, diferente do Everton Ribeiro, que é um cara muito mais participativo. O Arrascaeta no primeiro tempo foi extremamente efetivo, deu pelo menos 2 passes para deixar o Gabigol na cara do goleiro, e o Gabigol perdeu pelo menos 2 chances no primeiro tempo, fora outras 2 que ele perdeu no segundo tempo também. Para mim foi o pior jogador da partida, o pior jogador do Flamengo, devido à efetividade dele, foi péssima atuação. Colocou em risco muitas vezes a classificação do Flamengo, assim como o Pará, que foi expulso de forma injusta, na minha opinião. Não precisava ter aquele segundo cartão amarelo, mas enfim, ele acabou sendo expulso, e a partir daquele momento o Flamengo, que já vinha mostrando uma irregularidade no começo do segundo tempo, ficou pior, né? Ficou um pouco pior e começou a sofrer um pouco de pressão de um time tão fraco quanto o Peñarol, e aí é que eu acho que fica evidente. O Abel também fez as mudanças corretas, trocou os jogadores corretos, ele colocou o Diego e colocou o Vitinho, tirando o Gabigol e o Arrascaeta, se eu não me engano. O Diego é um cara que segura muito mais a bola, sabe distribuir o jogo, mais experiente. Das poucas vezes que ele pegou na bola, conseguiu levar a bola mais para linha de fundo, para fazer o jogo que o Flamengo estava querendo. Então ele entrou para cumprir aquele papel. Já o Vitinho perdeu um gol digno de Dembélé contra o Liverpool, naquela gloriosa, na primeira semifinal em que o Messi jogou muito lá na Champions League, mas o Peñarol não é o Liverpool, não é verdade? Já o Vitinho parece com o Dembélé, custou 45 milhões de reais e ainda não mostrou direito ao que veio no time. É bom a gente ver como que esse time do Flamengo não fez nada mais do que a obrigação dele em ganhar o Campeonato Carioca. É um time tecnicamente muito à frente de todos os outros que disputam essa competição, mas ainda assim apresenta muitas dificuldades para jogar contra times da Libertadores, o que eu acho meio inexplicável no caso do Peñarol. Ter perdido no Maracanã e empatado no Uruguai, para mim, é meio inexplicável. O Abel tem muitos problemas em relação, eu acho, à atitude desse time. Taticamente, eu vejo vários problemas também. Acho que o Everton Ribeiro fica muito isolado na parte direita do campo. Acho que o Arrascaeta precisa jogar muito mais. E existe um problema crônico nas laterais do Flamengo, principalmente na lateral direita, com Rodinei e Pará, que não se encontram de maneira nenhuma, não conseguem ter uma atuação razoável. O René eu acho que jogou muito bem, não é sempre que isso acontece, mas esse jogo eu achei que ele jogou direitinho, não teve nenhum problema. O Arão fica sendo praticamente carregado ali pelo Cuéllar, mas neste jogo acho que ele não comprometeu. Mas o Flamengo, depois desse empate, eu acho que deixa claro que mais um sinal vermelho é ligado. A obrigação do Flamengo era sim se classificar, e eu acho que com o primeiro do grupo era totalmente razoável, mas o time tem um desempenho muito abaixo do que os seus jogadores podem dar. Acho que fica na conta do Abel também isso, que ainda é um técnico muito pragmático para certos tipos de mudança que ele precisa fazer. Tem muita coisa de jogador de confiança, jogadores que ele insiste até a última gota, e isso pode acabar prejudicando o time. Um dos casos é o William Arão. Acho que tem muitos momentos que esse time mostra um brilhantismo em relação ao toque de bola, principalmente quando a bola chega lá na frente, e aí fica difícil realmente com Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Cuéllar, que é um monstro.
Acho difícil essa bola chegar lá na frente e uma boa jogada não acontecer por jogo. O problema é a constância do Flamengo. Me parece ainda um time que não entende o seu papel em campo. Não entende qual é o seu estilo e qual é a sua identidade, e isso tem que ir para a conta do Abel. Apesar de que ontem o desempenho para mim do time fica totalmente na conta dos jogadores. O Flamengo poderia ter feito 3-0 tranquilamente, mas o Everton Ribeiro perdeu chance, Gabigol nem se fala, e outras oportunidades que o time teve também, e acabou sofrendo no final do jogo de maneira completamente desnecessária. Acho que essa parada que vai ter aí dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né, parada na Libertadores no caso, é um momento interessante para que o Flamengo consiga rever e que o Abel ache o seu jeito de jogar. Porque antigamente o Abel gostava muito de jogar com 3 zagueiros, mas não consegue ver isso funcionando dentro do Flamengo, né? Então é uma missão complicada para um técnico que é da velha guarda sim, mas que precisa se renovar, e tem um time cheio de jogadores muito jovens, jovens e famosos já, né? Mas que tem uma base muito boa também. Acho que o Abel sempre soube trabalhar com isso, mas não vem colocando uma identidade nesse time do Flamengo. É muito diferente, por exemplo, se a gente pegar times que também foram montados há pouco tempo e que já tem uma eficiência na sua proposta em campo. Fluminense, o próprio Corinthians com o Carille é assim, o Palmeiras, querendo ou não, já está com o Filipão há um ano, há um pouco mais do que isso, e também já tem a sua identidade. O Abel teve esses 5 meses e para mim ainda é um time completamente sem saber o que fazer dentro de campo e tá ali indo pelos seus aspectos individuais. E a cobrança da torcida para mim é completamente... faz todo sentido, porque a partir do segundo tempo, e até no primeiro, mesmo sendo muito melhor do que o Peñarol, vi um time sem vontade, às vezes cansado, e me pareceu não ter um propósito dentro de campo. Acho que a missão do Flamengo é achar seu propósito tático e técnico dentro de campo, e vai ter tempo para isso. Mas finalmente o time, pelo menos, conseguiu se classificar para a fase de grupos. Deixa aí seus comentários o que você acha do Abel, o que você acha desse time do Flamengo e o que você achou do jogo do Flamengo e Peñarol. Libertadores volta só daqui a um tempo, mas o Toque Passa já tem vídeo novo. Valeu!